Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel. Como é que vocês têm passado? Reinando em vida? Tem que reinar em vida, né, abençoado? Bom, queridos, hoje nós vamos falar de um tema muito bom. Vamos falar sobre os templos, né, que a Bíblia trata ali quando os homens erguiam seus templos, né? E vamos ver qual é a relação ali do povo hebreu, né, Deus e o templo, tá? Nós vamos ver isso aí. Mas antes disso, eu gostaria de fazer aqui algumas observações com vocês, né? Eu não sei se vocês já perceberam, né? A adoração que o povo, principalmente o povo evangélico, tem tudo que é considerado judeu. Já viu? Parece que existe hoje uma fixação, né? Quase um fetiche, uma paixão muito estranha. Há atualmente uma forte ênfase, né, a ser colocada sobre roupas, né? Você vê que muitos aí estão usando aquele chalé de oração dos judeus, né? Símbolos judaicos, músicas judaicas, né? A terra judaica. Já viram? Eles levam para os púlpitos quipá, já viu quipá, que é aquele bonezinho, né? Candelabro, a estrela de Davi, a bandeira de Israel, né? Tudo isso em relação aí ao templo, né? O templo judaico. E algumas denominações têm chegado até mesmo ao ponto de imitar ali o templo que existia em Jerusalém, né? Não bastasse a igreja romana, né? A igreja católica romana, agora também os evangélicos estão investindo nisso aí. E existe hoje até um forte, não sei se vocês estão sabendo, né? Estão construindo um templo em Israel, né? Que os cristãos estão chamando do novo templo de Deus, tá? Então, nessa mensagem, nós vamos entender um pouco desta visão distorcida do sistema religioso e mostrar a relação de Deus na história com o templo já erguido e o que houve com eles. Nós vamos falar mais precisamente de 6 templos que houve na história deste povo na Bíblia e vamos mostrar o que aconteceu com eles, tá bom, queridos? É por isso que eu digo para vocês, vem para a graça que eu te explico. Então hoje nós vamos falar, conforme eu disse no começo, de 6 templos construídos e o que houve com eles, tá? Mas antes eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o que estamos vendo nestes ministérios aí que eu comecei falando, né? Principalmente o evangélico, tá? E vejam a proximidade que eles estão tendo com as coisas de Israel. Até as mensagens, se você observar a mensagem que está hoje sendo pregada nesses lugares, que antes eram reservadas a pregações de Jesus Cristo, né? Eles pregavam, né, Jesus Cristo com poder e autoridade. Eu me lembro disso porque eu passei 25 anos no sistema. Só que hoje mudou tudo, né? Você vê que as mensagens que são ditas por eles não tem um forte apelo bíblico, né? E sim um forte apelo emocional e não racional. Isso não é muito bom, tá? E a maior área de mudanças que está havendo em seus ensinos vem da escatologia. Se vocês observarem essa doutrina do futurismo, ela é de poucos séculos atrás. Ela não tem muito tempo, tá? E isso explica, em parte, porque estamos vendo aí tantas notícias nada boa em relação ao sistema religioso. E tem um assunto, conforme eu falei, está chamando muita atenção, é que eles estão construindo um templo em Israel. Nada contra, abençoados, porque vai ser somente um templo para visitação, na minha visão. Porque, biblicamente falando, não vai ter nada ali demais. Que, segundo os cristãos, né, os cristãos do sistema religioso, será um 3º templo. Só que, na Bíblia, fala de mais do que 3 templos, mais precisamente 6 templos. Então, esse templo seria o 7º. Então, até nisso aí, eles estão descontextualizados, né? E a área na cidade de Jerusalém, que muitos chamam ali e é conhecido no mundo todo como o Muro das Lamentações, se tornou também um santuário sagrado para muitos cristãos e, claro, equivocados fora da Bíblia. Existem hoje alguns ministérios que estão pedindo que os irmãos enviem, né, seus pedidos de oração para que eles possam levá-los para serem inseridos naquelas fendas que tem no Muro das Lamentações. Olha só que absurdo. Isso é lamentável, queridos, porque antes as mensagens destes lugares eram mensagens centradas no Cristo, que muda a vida do homem.
pregações cheias de autoridade. Só que hoje não se vê isto. Olha o absurdo, né? A sua teologia mudou, a realidade que a teologia do sistema religioso mudou. Eles estão tirando Cristo do centro e estão colocando o homem. E esse fetiche com as coisas judaicas é uma dessas mudanças escrachadas que nós estamos vendo. E isso equivale nada menos do que um fetichismo religioso. O Muro das Lamentações, na história, era uma vez uma parte da maior área do templo de Herodes, que foi destruído no ano 70 pelos romanos. E a gente sempre tem falado sobre o que aconteceu ali. E que hoje, aquilo ali não tem nada a ver de espiritual. Não tem nada, abençoado. O próprio Senhor Jesus anunciou a derrubada do templo. E por que foi derrubado esse templo? Porque tudo que acontecia lá era bom? Claro que não. Havia uma ordem pervertida ali dos judeus naqueles dias, que representava isto. E isto levou à sua destruição. Jesus falou sobre a sua destruição claramente. E agora ficam os irmãos, né, orando no Muro das Lamentações. Isso é o que está fora da Bíblia. Quem faz isso não tem conhecimento bíblico nenhum. Amados, eu não estou pregando, atenção, tá bem? Não venha me ouvir, não venha colocar palavras na minha boca. Então, antes que se levante qualquer coisa, eu não estou pregando de respeito de ninguém às tradições culturais de povos, tá bom? Muito pelo contrário, eu acho que é um lugar que deve ser preservado sim, pela importância cultural para o mundo que tem, tá? Deve ser visitado, quem hoje puder fazer uma visita a esse lugar, com certeza é uma questão cultural, mas a crítica que nós estamos fazendo aqui nessa mensagem vai da falta de conhecimento bíblico do povo que se chama cristão, que sem saber ou sabendo estão praticando ritos que não cabe para quem está em graça. Aqui vai minha crítica, tá bom, queridos? Bom, e para não ficar nas minhas palavras, vamos a partir de agora mostrar textos bíblicos e históricos para provar a total falta de entendimento que cercam os cristãos de hoje, os sistematizados, os que estão aí atrás dessas denominações. Nós vamos mostrar para ele que durante 600 anos, antes da vinda de Jesus como homem, o seu ministério de Jesus de Nazaré, então durante os dias do profeta Jeremias, o Senhor repreendeu o povo de Judá duramente para mostrar os seus maus caminhos e usando a sua devoção ao templo físico como uma cobertura religiosa. Ou seja, na verdade, queridos, os judeus, eles esqueciam a essência, né? Eles tinham a lei que foi dada por Deus, mas esquecia a essência da lei. Eles tinham o templo que foi dado por Deus e esquecia a essência. Eles usavam isso para tapar a sua própria hipocrisia. E Jeremias capítulo 7, a partir do versículo 1, vamos ler. E diz o texto: a palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. E dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Então, Jeremias ficou na porta do templo. E disse ele: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Então, o Senhor já começa a repreensão ali, mostrando ao povo o que eles estavam vivendo. Vamos lá, acompanha aí. Versículo 4 ao 6 diz: não se deixem enganar por aqueles que lhes fazem falsas promessas e repetem: o templo do Senhor está aqui, o templo do Senhor está aqui. Abençoados, se você encontrar algo parecido com os dias de hoje, não é mera coincidência, tá bom? Vou continuar. Contudo, só serei misericordioso se vocês abandonarem seus pensamentos e atos perversos e começarem a tratar uns aos outros com justiça. Então, parecia até aquele povo que não perdia uma missa, né? Não perdia um culto. Estavam todos os dias na casa do Senhor. E na casa do Senhor, na igreja, né? Hoje estou fazendo uma comparação com o Senhor, a igreja. E aí o povo também já é a mesma coisa. E diz o texto: contudo, só serei misericordioso se vocês abandonarem seus pensamentos. Tá. Se pararem de explorar aos estrangeiros, os órfãos e as viúvas, se pararem de cometer homicídio e se deixarem de prejudicar a si mesmos ao adorar os outros deuses. Então, olha só como é que o Senhor está sendo bem claro, né, com esse povo, né, queridos? Vamos aí continuando, versículos 7 a 9, que diz: então permitirei
que fiquem nesta terra, que há muito tempo dei a seus antepassados para sempre. Não se deixem enganar por falsas promessas e conversas inúteis. Acreditam mesmo que podem roubar, matar, cometer adultério, mentir e queimar incenso para Baal e para todos os seus outros novos deuses? Acusação de Deus, ó. Aí, olha só, por isso que eu falo, a questão da essência, eles perderam totalmente a essência. Versículo 10 e 12 para encerrar essa parte aqui. E depois vir aqui, se apresentar diante de mim, em meu templo, e dizer, estamos seguros? Olha aí. Para depois voltar a praticar todas essas coisas detestáveis? Não parece com os dias de hoje, abençoado? Vocês mesmos não reconhecem que este templo que leva meu nome se transformou em esconderijo de ladrões? Certamente, vejo todo o mal que acontece nele. Eu, Senhor, falei, agora vão a Siló, o primeiro lugar onde eu coloquei a tenda que levava meu nome. Vejam o que fiz ali por causa da perversidade do meu povo, os israelitas. Está vendo, abençoado, como é que o Senhor Deus agia em relação a essa questão? Não por causa do templo, mas por causa do que o homem fazia com o templo. Eles esqueciam de Deus. Ou seja, o homem sempre procurou, né, algo para como eu posso dizer isto? O homem sempre procurou um subterfúgio para não praticar as coisas que Deus havia mandado praticar. Por isso que Deus questiona ali, vocês estão fazendo a viúva, aos estrangeiros, né? E parece que os dias de hoje, né? E hoje não é diferente. Tanto que existem ministérios que estão empenhados em construir um templo igual de Jerusalém. Veja, abençoado, a própria Igreja Universal, né? Veja o que eles fizeram um templo, né? Um templo igual ao templo lá de Salomão, né? Igual o templo de Salomão, está lá em São Paulo. E sabe por que o sistema religioso tem esse fascínio pelo templo? Sabe por quê? Porque na sua escatologia futurista, que pregam e ensinam que Jesus ainda virá, eles creem que o templo tem que estar de pé para vir abaixo. Sendo que o templo já veio abaixo no ano 70 depois de Cristo. Ou seja, eles estão descontextualizados. Então eles ficam arrumando um jeitinho para caber suas doutrinas futuristas acerca da vinda de Jesus e construíram um templo. E isso tornou uma obsessão para eles. Porque Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Então eles têm que arrumar um jeito de cumprir isso nesses dias. E o templo não está de pé. Por isso que eles querem construir. Veja Mateus capítulo 24, versículo 2. E a gente tem falado muito sobre isso, né, queridos? Está ali, ó. Deixa eu apagar aqui o outro, está aqui. Está aí, ó. Está dizendo o texto aí. Não estão vendo todas estas construções? Eu lhes digo, elas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. E Jesus lá no versículo 34 falou, eu digo a verdade, esta geração certamente não passará, até que todas essas coisas tenham acontecido. Então esse é o fato, abençoados. E como essa geração, eles não creem ser a geração de Jesus, eles não creem. Então buscam aí translocadamente em um futuro incerto, em um futuro indeterminado, um futuro solto no espaço. E aí cabem tudo para poderem encaixar suas previsões, já viram? Aí se levantam e falam de chips, né? Inventam marca de besta, mentem sobre eventos, se enganam nos eventos. Tudo isso porque estão descontextualizados com a Bíblia. E assim caminha o sistema religioso, sem lenço e nem documento. Abençoados, segundo alguns, é muito importante isso que eu vou falar agora. Segundo alguns estudiosos que são chamados cristãos sionitas, né, afirmam que o ponto exato, aí é uma outra preocupação que está havendo, vou mostrar para vocês, tá? O ponto exato que deveria ser construído um novo templo lá em Jerusalém, hoje, nos dias de hoje, fica em um local sagrado para os muçulmanos, que é a Pedra do Domo, lá em Jerusalém. Ali é um local que pertence aos muçulmanos e os muçulmanos consideram aquilo ali sagrado. E aí passa a ser um outro problema, porque com certeza os muçulmanos não deixarão construir nada ali naquele lugar. Olha a confusão aí. A construção de um templo, nos dias de hoje.
Aí existem outros estudiosos que dessa mesma ramificação do cristianismo, que eles arrumaram um jeitinho e diz que dá para construir sim do lado de Jerusalém, ao lado de Israel, ao lado de uma mesquita muçulmana. E tudo isso, abençoado, vai dar problema. É um problema. Isso é uma história verídica. É só vocês pesquisarem na internet sobre essa problemática que está vendo ali naquele lugar hoje. Tudo isso para quê? Para caber nas interpretações futuristas da vinda de Jesus. E há também outros problemas que implicam aí, como para muitos futuristas. Existem outros problemas, sabe qual é? Eles não têm a certeza se esse templo futuro será o templo no tempo da tribulação ou um templo milenar dos 1000 anos do reinado de Cristo. Porque se for da tribulação, quem vai sentar ali vai ser o anticristo. E se for no templo milenar, vai ser Jesus que vai sentar ali. Então é uma confusão dos diabos isso. Agora, abençoados, nós não temos confusões. Nós temos a solução. E a nossa solução não serve para eles. Ou eles estão impedidos de alguma forma de enxergar como enxergamos, como nós temos falado aqui. Só pode ser. A solução é simples, queridos. Enquanto o sistema religioso brigam com o mundo para colocar suas profecias goela abaixo das pessoas, nós olhamos para o passado e vemos o tratamento de Deus com o povo hebreu na questão no concerne ao templo. Olha a confusão que está tendo só em pensar em erguer um templo. E vamos ver, pessoal, nessa mensagem, a atitude de Deus para templos terrenos. Vamos ver, abençoado. Nós vemos na Bíblia hoje, dentro da palavra, 6 construções, 6 templos, né? Que eu vou destacar um por um. E que foram destruídos e entraram em decadência na própria Bíblia. Nós lemos aí Jeremias, não é verdade? E por quem foi essa destruição e decadência? Da parte do próprio Deus, por causa do homem. Ou seja, desde o Antigo Testamento, Deus tentando fazer com que o homem entendesse o real sentido de um templo, né? Porque o homem não entendeu. O homem sempre caía em degradação moral quando se trata de templo. Por isso que Jesus, no encontro com a mulher samaritana, ele profetizou isso aqui, ó, João capítulo 4, versículo 20 e 24, uma síntese, está aí, ó. A mulher perguntou, né? E Jesus falou, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Mas aonde? Em espírito e em verdade. E hoje vivemos esses dias de espírito e verdade, porque estamos em novos céus e nova terra. Vivemos na Nova Jerusalém, e onde está a Nova Jerusalém? Na nossa mente. É por isso que nós nos reunimos como igreja. Nós não nos reunimos na igreja, a gente sempre fala isso aqui, porque a mentalidade é diferente. Há uma nova mentalidade. Abençoados, então a partir de agora, vamos resumidamente falar sobre esses 6 templos, tá bom? Quero falar rapidamente com vocês, para que a mensagem não se torne muito longa, tá? O primeiro templo conhecido na Bíblia, erguido pelo homem, foi o tabernáculo de Moisés, tá? O que aconteceu? Logo após Deus ter retirado o povo do Egito, você sabe da história, atravessou o Mar Vermelho. O Senhor Deus deu a Moisés, né, as instruções para construir o tabernáculo, que seria conhecido como a casa de Deus. Esse tabernáculo era para ser construído a partir das ofertas do povo e considerado como santuário de Deus. Tanto que o Senhor Deus habitava naquele lugar. Vamos ver Êxodo capítulo 25, versículo 18 e 22. Era a presença de Deus nesse lugar, realmente. Disse ali, ó, para que eu possa habitar no meio deles. E aí eu virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório. Deus falando a Moisés. Então esta morada de Deus entre Israel foi preenchida com a glória do Senhor, a Shekinah, né? Então, na medida em que Moisés não podia entrar como mediador para o seu povo, isso está registrado lá em Êxodo capítulo 4, versículo 34 e 35. Meus queridos, apesar dessa extrema importância desse tabernáculo na vida espiritual e cultural de Israel, ele durou apenas 40 anos e deu lugar à decadência. E vocês sabem dessa história melhor do que ninguém, as histórias que houve com o povo no deserto, histórias de rebeldia contra Deus e contra Moisés.
Ao ponto de Deus falar, vou deixar vocês aí, ó, padecendo no deserto até que se renove a geração. É por isso que a gente fala, né, que a geração de judeus dura 40 anos. E o que aconteceu com esse templo? Foi sendo esquecido. Foi isso que aconteceu. Realmente o Senhor habitava lá, mas a ignorância do povo levou a acontecer justamente isso aí que a gente está falando. Vamos ao segundo templo, é o tabernáculo de Siló, né? Depois que os filhos de Israel atravessaram o deserto, né, renovou a geração, outra geração nova chegou, né, atravessaram o rio Jordão para a terra de Canaã. Então, chegando lá, eles ergueram uma tenda em Siló. E Josué registra isso lá em Josué capítulo 18, versículo 1. Josué capítulo 18, versículo 1 diz: E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda da congregação lá. Então essa estrutura física durou cerca de 450 anos, em todo o período dos juízes, conhecido como período de Israel dos juízes, até o tempo do profeta Samuel. E foi neste tabernáculo que Eli serviu como sumo sacerdote, e onde o jovem Samuel ouviu o Senhor chamá-lo 3 vezes. Vocês lembram dessa passagem, né? A passagem muito conhecida aí, que o Senhor chamou Samuel ainda menino por 3 vezes. Então, quando Israel saiu para lutar contra os filisteus, isso aí já é o final desse tabernáculo aí. Contra os filisteus, a arca da aliança, que residia no tabernáculo de Siló, foi capturada por forças inimigas. Tanto a arca e a glória de Deus partiu deste tabernáculo e nunca mais voltou. E por que isto aconteceu? Novamente, por causa da ignorância do povo. Depois vocês leiam 1 Samuel, do capítulo 1 ao capítulo 8, para vocês entenderem ali o que aconteceu. E depois disso, este tabernáculo entrou em decadência e ruína. Tá bom? Vamos ao terceiro templo, que foi conhecido como a tenda de Davi. Foi um dos primeiros atos de Davi quando ele subiu a rei, né? Ele recuperou a arca da aliança, né? e estabeleceu uma tenda. Ou seja, a ideia fixa, né, do homem, você vê que já está no terceiro templo, e o homem com a ideia fixa, né, em construir uma construção para Deus. E todas elas resultaram em falhas. Vai prestando atenção aí. Então, essa daí de Davi era uma estrutura temporária que Davi tinha feito. E eles trouxeram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda, que Davi tinha armado para ela. E isso está registrado em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 17. Como conta aqui 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 1, e nós vamos ler. Diz o texto: Davi fez para si casas na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então, esta estrutura foi temporária e durou também apenas 40 anos. Razão pela qual foi destruída? Ignorância do povo. Tá vendo, abençoado? Vamos ao quarto templo. Esse foi um templo bastante imponente. Foi construído por Salomão, né? E nós já falamos bastante nesse templo aqui, né, abençoado? O seu final, todos sabem o que aconteceu, né? Independentemente do fato que esse templo era considerado o lugar da habitação de Deus na terra, ele também só durou cerca de 350 anos. Deus permitiu que este templo fosse destruído pelos babilônios, tá? Foi destruído durante a sua captura, né? Quando o povo passou a ser passou a ser escravo da Babilônia, e houve essa destruição. E isso aconteceu em Jerusalém em 596 a.C., tá legal? E por que Deus permitiu isto? Por causa da ignorância do homem, provando mais uma vez que a carne humana, queridos, o homem não pode conceber as coisas espirituais, porque não foi lhes permitido para isso. Por esta razão, Jesus sempre disse, né? Jesus disse lá àquela mulher: nem em montes e nem em templo, e sim em espírito e em verdade. Vamos aí agora ao quinto templo, penúltimo, que foi o templo de Zorobabel. Já ouviu falar? Após os 70 anos de exílio na Babilônia, mais de 42 mil judeus voltaram para Jerusalém, sob a liderança de Esdras e Neemias. Eles reconstruíram a cidade de Jerusalém destruída e o templo. E Esdras, ele mostra isso lá no livro dele, Esdras capítulo 6, versículo 15. E diz o texto: e esta casa foi consumada. Tá aí.
Então fizeram sacrifícios para Deus na dedicação do novo templo. Foi aqui onde o profeta Ageu e Zacarias encorajou no trabalho. Tá? Esta estrutura teve a duração de cerca de 400 anos, até o tempo da era de Macabeus. Tá? Foi neste templo que o rei da Síria, o rei Antíoco, né, ofereceu um porco no altar. Isso exigiu uma reedificação que ficou conhecido como a festa judaica das luzes. Por causa desse rei, se criou uma festa que é comemorada até hoje em Israel, uma festa tipo uma purificação. Né? A Arca da Aliança nunca residiu nesse templo, tá? Que a Arca da Aliança era a presença de Deus, tá bom? Nem o Senhor manifestou a sua glória nele. Ou seja, mais um templo que foi sendo erguido e foi-se a glória de Deus, porque não estava presente neste templo. Vamos ao sexto e último templo, o templo conhecido como de Herodes, tá? Este magnífico templo foi construído durante o reinado do rei Herodes, o Grande, né? Sua construção começou em 19 a.C. e levou 46 anos para ser erguido, ser concluído, né? Herodes, que era um edomita pelo sangue e pela religião judaica, construiu este templo e outros edifícios cívicos para congraçar-se, né, com o povo judeu. Então ele tinha muita afeição com o povo judeu, esse Herodes aí, tá? O Grande. Um fato interessante que eu vou narrar para vocês é que Jesus foi para o templo algumas vezes, tá? A Bíblia fala que Jesus foi para o templo algumas vezes durante seu ministério aqui na terra, mas foi limitada apenas à área do pórtico de Salomão. Não há registros dizendo que Jesus entrou em qualquer sala interior no lugar santo. Não há. Só há que ele ficou no pórtico, que era a parte de fora. Por que será, hein? Jesus não entrou, hein? Então foi neste templo que ele se refere lá em Mateus capítulo 24, que nós lemos, quando ele profetizou a sua destruição total. Deus não estava nesse lugar. Tá? Este templo nunca foi santificado pela glória manifesta de Deus e foi totalmente destruída pelos romanos em 70 depois de Cristo. Onde aqui entendemos ser o quê? A parousia, né? A gente sempre tem falado que foi a parousia de Jesus, ou seja, a sua vinda em juízo contra Israel para terminar um pacto e iniciar o novo de Deus, em espírito e em verdade, uma nova vida, um novo homem. E nós temos estudado isto exaustivamente sobre esse período neste canal, tá bom? Eu tenho várias mensagens que eu trato sobre a parousia de Jesus ter ocorrido no ano 70 depois de Cristo. Então, abençoados, a partir de tudo isso que falamos até aqui, sobre essas 6 tendas físicas e templos, que formou uma vez conhecida como a Casa de Deus, é óbvio que a dispensa de um terreno do templo sagrado acabou. Acabou, abençoado. Estevão, o primeiro mártir cristão, repetiu as palavras do profeta Isaías, quando ele declarou, né? Mas o Altíssimo não habita em templo feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Vamos ver, abençoado, Atos capítulo 7, versículo 48 ao 50, que diz o texto. Olha Deus usando. O céu é meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Olha aí, abençoado. Então isso define de maneira clara, de maneira transparente, o quão estão errados os cristãos que querem a todo custo construir uma casa de Deus. Vemos de forma clara que todas as tentativas humanas falharam, ou foram rejeitadas pelo próprio Deus, ou caía no esquecimento do próprio homem, levando alguns deles a serem até mesmo esquecidos nessa história. Como é o caso de alguns templos que eu citei para vocês. Templos que muitos de vocês, eu tenho certeza, e eu também, não sabia que foram erguidos. E Deus simplesmente os apagou da história. Sim ou não? Não é verdade? Alguns templos que eu falei aqui, pessoal, nem eu mesmo sabia. E ainda que consigam, atenção, e ainda que consigam erguer esse templo, que hoje estão querendo erguer, lá em Jerusalém, ela será apenas uma estrutura física, que irá representar os esforços equivocados dos homens. Devido aos pontos de vista heréticos, proféticos,
do futurismo louco que se instaurou na mente dessas pessoas. E com certeza, Jesus Cristo é capaz de destruir qualquer novo edifício, tá? Qualquer novo edifício que se construa, porque passaria a ser uma blasfêmia. Porque não existe e nunca existirá um substituto do verdadeiro templo, que é o seu corpo. Nunca, jamais. Futuristas, muitos erroneamente aplicam a profecia do templo lá de Ezequiel, lá em Ezequiel dos capítulos 40 ao 48, como prova de um templo reconstruído físico em Jerusalém antiga. Nunca se tratou disso. Então, lá no conselho da primeira igreja, registrado em Atos 15, Tiago repete a profecia de Amós, capítulo 9, versículo 11, que é o tabernáculo de Davi, que vai ser construído. Vamos ver, abençoado, a profecia lá em Amós, que Tiago falou no concílio, diz assim, olha: naquele dia restaurarei a tenda caída de Davi e consertarei seus muros quebrados. Das ruínas a reconstruirei e restaurarei sua antiga glória. Meus amados irmãos, esta não é a tenda temporária que Davi havia construído para a arca. O verdadeiro tabernáculo de Davi, como pode ser visto a partir do contexto do testemunho de Paulo e dos demais apóstolos, é um tabernáculo espiritual e não uma obra humana. Um edifício que está sendo construído pelo ministério do Espírito. Bom, abençoados, eu vou ficando por aqui. Na próxima mensagem, nós vamos aí tratar do templo verdadeiro, que é o templo do nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Então aguardem aí a próxima mensagem, ok, abençoados? Então, meus irmãos, eu vou ficando por aqui, mais uma vez, graça e paz aí, e até a próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.